Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui para mostrar como que calcula o custo do gol usando o Python. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva e dê aquela força aqui pra gente. Tá? Um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando como que calcula o custo do gol usando o Excel. O cálculo era um pouco diferente, tá? Agora vocês vão sentir aqui uma diferença no cálculo, a hora que chegar eu mostro para vocês. Mas eu quero mostrar, o objetivo aqui é mostrar como é simples usar o Python para esse tipo de cálculo. Então vamos lá, como de costume, tá? O que a gente faz aqui como primeiro passo? A gente importa as bibliotecas. Então eu importo o que? O Pandas e o NumPy. Essa biblioteca é para warnings e esse outro eu gosto de usar também, que é para mostrar quando você tem um data frame muito extenso, né, com várias colunas e várias linhas. Esse aqui ele deixa para mostrar todas as linhas e todas as colunas do data frame. Então vamos lá. Então aqui eu venho, trago aqui as minhas bibliotecas e quem eu vou usar agora, tá? Eu vou usar lá do Futebol Data, tá bom? Eu estou usando a Bundesliga do ano de 2000, a temporada passada e a temporada atual, tá? Então eu estou usando aqui. Se você entrar no link do Futebol Data, você consegue simplesmente, facilmente pegar aqui o arquivo, tá? Até vou mostrar aqui para vocês, acho que vocês já estão acostumados a fazer isso. Então, você acessa aqui o site do Futebol Data. Eu vim aqui, tá? Na Alemanha, e aqui são essas duas temporadas aqui que eu peguei, tá? Como que eu pego essa URL? Se eu clicar com o botão direito e der aqui, ó, copiar endereço do link, é o endereço que ele fica aqui, tá? Então, ele vem aqui, ó, ele mostra aqui o endereço, tá? Então, é esse daqui. Então, o que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Eu estou trazendo as duas últimas temporadas da Bundesliga. Então, eu criei dois data frames. Então, um chamei de base 1, outro chamei de base 2. Fiz a leitura deles. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou juntando os dois data frames em um outro e estou concatenando os dois, tá? Então, aqui nada mais é que eu fui lá no site, peguei o URL, fiz a leitura. Ele é um CSV, tá? Então, eu usei o pd.read CSV, trouxe aqui os arquivos, concatenei os dois e aqui, né, nesse seguinte comando, o que eu tô fazendo, tá? Eu tô pegando só as colunas que eu quero. Então aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que tá acontecendo. Então vamos lá, eu vou separar aqui, deixa eu tirar aqui, ó, vou deixar comentado. Então eu vou executar aqui minha linha de comando. Aí ele vai executar essa primeira parte que eu te falei. Se eu entrar aqui no base.read, o que ele vai fazer aqui? Ele traz sempre as 5 primeiras linhas do data frame, tá? Então, ele vai trazer aqui para mim. Então, quando você dá uma olhada, ele tem muitas colunas, né? Para calcular aqui o custo do gol e o valor do gol, eu não vou utilizar todas essas colunas. Então, aqui na linha de baixo, o que eu estou fazendo, tá? Eu estou separando as colunas que eu quero. Então, eu quero a coluna de data, o nome do time mandante, o nome do time visitante. Essa coluna aqui que são os gols do mandante, aqui que são os gols do visitante. Aí eu pego as odds que estão nessa coluna aqui, as odds do Match Odds. Então, é o B365 Home, Draw e Away, tá? Então, eu estou pegando essas 3 colunas aqui também. Para não ficar trabalhando com esses nomes, eu venho aqui embaixo e vou renomear. Então, aqui eu deixo home, away, aí eu deixo gols do home, gols do away, odd do home, odds do draw e odds do away, tá? Feito isso, eu organizo aqui meu data frame para ele ficar organizado aqui as colunas, tá? Os índices dele. Porque como eu tô juntando dois, chega uma hora, a hora que ele vai ler o segundo, ele vai se repetir, tá? Então eu deixo bem organizadinho. Então vamos lá. Executa aqui. Aí você vai ver que ele, ó, tá vendo? Ele já trouxe o data frame, só o que eu pedi, né? Então, data, os nomes, os gols e as odds, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro passo, fiz a leitura, aqui vou apagar. Então, o que eu vou fazer agora? Vou calcular as probabilidades. Então, para eu conseguir calcular o custo do gol, eu preciso transformar as odds em probabilidade. Então, eu criei aqui 3 funções, a probabilidade do home, a probabilidade do empate, a probabilidade do away, tá? Que ele é o quê? É 1 dividido pela odd, né? Então, aqui eu tô criando que é
pegando aqui 1 dividido pela odd do H, 1 dividido pela odd do D, que é o draw, e 1 pela odd do away, tá bom? Então, eu vim aqui, criei as funções, tá? Fiz as funções, aí eu faço o quê? Aí eu vou criar 3 colunas, que é para criar as probabilidades, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando a probabilidade do home, do draw e do away. Então, ele vem aqui, né? Eu chamo a função para criar essas 3 colunas. Então, feito isso, se for ver, ó, simplesmente criado aqui as 3 colunas já com as probabilidades de cada time. Qual que é o próximo passo? Calcular o custo do gol. Como que a gente calcula aqui o custo do gol, tá bom? Então, eu vou pegar, criei uma coluna chamada custo do gol home, que é o quê? Que são os gols do home dividido pela probabilidade do home. Quem é o custo do gol do away? É o gols do away dividido pela probabilidade do away, tá? No outro vídeo você vai ver que isso tá um pouco diferente, mas eu peço para vocês seguirem agora essa forma de fazer, tá bom? Vamos lá, porque lá tinha a questão quando a gente tinha, quando o time não marcava gol, tinha um tratamento diferente, né? Porque você dividia aqui o gols, né? Dividia por 0, então vamos trabalhar dessa maneira aqui. O que eu vou fazer? Então, eu calculei o custo do gol de cada um, tá bom? E agora eu vou calcular a média do custo do gol. Então, o que é a média do custo do gol? Eu vou agrupar, então, é média do custo do gol do home. O que eu faço aqui? Eu vou agrupar, então, eu dou um group by pelo time do home, tá? Pegando quem? Pegando o custo do gol, que eu calculei aqui em cima. O que eu tô pedindo para ele fazer? Calcula para mim os últimos 5 períodos, tá? Então, eu tô calculando a média dos últimos 5. Se eu quisesse dos últimos 10, é só mudar esse parâmetro aqui, tá? Considerando o mínimo de 5 períodos. Aqui eu utilizo o min, comando min, que é o comando da média, e reseto o index, aí eu tenho aqui a média do custo do gol. O que eu faço aqui na linha de baixo, tá? Com essa média. Eu pego a média que eu calculei e dou um shift mais 1. Por quê? Porque senão eu tô roubando. Então, essa média, eu não posso usar a média daquela linha, porque aqui eu tô considerando, o gol que aconteceu. Eu não sei quanto aconteceu. Então, aqui, para não roubar, a gente dá um shift 1, tá? É a mesma coisa para a média do custo do gol do away. Então, eu agrupo pelo away, tá? Peraí que aqui tem um... Deixa eu só arrumar aqui. Que aqui ele tem... Aqui é away. E aqui é away. Que a gente fica copiando. Então, vamos lá. Então, aqui, média do custo do gol do away. Quem que eu agrupo? O away, a coluna. Quem que é a coluna? O custo do gol do away, que eu calculei aqui em cima. A mesma coisa. Os últimos 5, média. Perfeito? Então, aqui eu vou ter quem? Eu vou ter o shift mais 1 também, para eu não considerar a linha. Aí eu vou calcular o desvio padrão e o coeficiente de variação. Quem que é o desvio padrão? Agrupo pelo home, tá? Quem? O custo do gol. A mesma coisa, só que para desvio padrão, a gente usa essa função, std. E aqui para média é o min. Então, o que muda aqui, o que é diferente entre um e outro, é só esse parâmetro, tá? É a função aqui que a gente está chamando. Então, aqui eu estou calculando média, aqui eu estou calculando a função, o desvio padrão. Aqui é a mesma coisa. Para eu não roubar, eu dou um shift 1. Desvio padrão do away, a mesma coisa. Então, desvio padrão do custo do gol do away, agrupado por quem? Pelo away, tá? Dos últimos 5 períodos, então shift 1, beleza. Feito isso, a gente pega e calcula o coeficiente de variação. Quem é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média. Então, a gente tem aqui calculado bonitinho, tá? Então, bem tranquilo. Calculei rapidinho aqui, ó, vocês viram? Aí eu vou gerar aqui o data frame para vocês verem. Então, quem já está aqui bonitinho? Eu já tenho as minhas probabilidades calculadas e eu tenho o custo do gol do home, custo do gol do away, as médias, o desvio padrão e coeficiente de variação. Por que isso aqui tão
começa com NA, né? É o not a number. O que que é esse not a number? Eu estou falando que eu quero a partir dos 5. Então, essas primeiras linhas, por exemplo, essa aqui é a primeira vez que aparece o Frankfurt. Então, a primeira vez que aparece, ele não tem nada. Por quê? Porque eu preciso ter 5 linhas para ele conseguir calcular, tá bom? Aí, aqui, já calculei? Já. Agora eu quero gerar um arquivo, eu quero gerar um Excel para eu trabalhar. Então, perfeito, ó, vamos lá. Eu gero um Excel aqui. Eu vou abrir aqui para vocês o Excel, tá? Aí ele vai gerar um Excel do custo do gol, tá bom? Então, vamos lá. O que eu estava mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, esse aqui é meu Excel. Aí eu estava mostrando o quê? Vamos pegar aqui. Tava pegando o Frankfurt, que eu falei para vocês. Mas vamos pegar qualquer... que é o Frankfurt. Vamos lá. Vamos começar aqui. Quem que eu tenho aqui? Eu agrupei o que... Isso foi o que o Python fez, tá? Então, o Python, ele agrupa pelo home, depois ele agrupa pelo away. Então, aqui eu agrupei pelo home, o que que ele vai fazer? Essa aqui é a coluna do custo do gol. Então, ele veio aqui e falou, olha, eu quero dos 5 últimos. Então, aqui tem 5, que deu 5,29 a média. Quem ele trouxe aqui, ó, o shift mais 1, ele traz a média para a linha de baixo, que é isso que eu fiz, ó. Então, 5,29. Isso aqui, ó, tá vendo? Média do custo do gol. Então, para o próximo jogo, a média do custo do gol é 5,29. Aí depois ele vai pegar dos próximos 5. Quem são os próximos 5? São esses aqui. Dá 6,84. 6,84. E os próximos 5? São esses aqui, ó. São esses que dá 7, tá vendo? Então, isso é o que o que esse script faz para mostrar o custo do gol. Tá? Então, aqui é bem rapidinho, né? Igual eu falei, o começo, né? Ele vai ficar sem as informações porque ele vai começar a calcular depois que repete, tá bom? E a mesma coisa se dá aqui para o away, tá? Ele fez a mesma coisa. Então, ele veio aqui, quem que é esse cara aqui? É o custo do gol do away. Então, a gente está falando aqui dos próximos 5. Quem é esse cara aqui, a média? 3,85, tá? Então, tá aqui, ó, 3,85. Média do custo do gol do away, 3,85, tá? Ah, e os próximos 5? Quem são os próximos 5? São esses carinhas aqui, 1,75, 1,75. Então, e aqui tem o desvio padrão, né? Se você quiser saber o desvio padrão deles, e o coeficiente de variação de cada um. Então, se vocês olharem, né, dá para perceber que é um script bem simples, bem fácil de fazer. Depois que você tem ele montado aqui, você consegue eu quero só mudar o campeonato e você consegue ter aqui as informações muito rápidas, né? Bem facinho. E não precisa se preocupar com a atualização dos dados, porque aqui, nesse caso, eu estou lendo do Futebol Data, mas você pode ler da fonte de dados que você preferir. Se você faz conexão com a API, se você tem outra fonte de dados que é atualizada, então você vem aqui só ler o script Python que você vai ter essas informações. Então, como eu falei, eu uso o Python para tudo, eu acho muito mais prático, bem mais rápido. Esse script você pode, depois de feito, você não vai precisar criar outras vezes, né? Você vai estar sempre reutilizando e consegue aqui testar e ver qual que é o melhor valor de custo de gol que você que você pode utilizar bem facilmente aí, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se tiver dúvidas, pode me mandar mensagem que eu falo com vocês, tá bom? Até mais, fica com Deus e até a próxima.